Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de São Marcos, capítulo 5. O Evangelho de São Marcos é um dos 4 evangelhos que eu mais gosto. Nele, Jesus está sempre praticando uma ação. Jesus pouco para seus ensinamentos. É claro que Jesus ensinou, mas no livro de Marcos, a atenção é voltada para o que Jesus fazia, não para o que Jesus ensinava. Por isso é conhecido também como o Evangelho da Ação, o Evangelho de Marcos. Capítulo 5, a partir do versículo 21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem e põe as mãos sobre ela para que ela seja salva e viverá. Versículo 24, Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. E aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo haver aproveitado, antes pelo contrário, indo a pior. Versículo 27, tendo ouvido a fama de Jesus e vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, eu ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Versículo 30, Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, consciente do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e fica livre do teu mal. Versículo 35, falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa de Jairo, do chefe da sinagoga, a quem disseram: a tua filha já morreu, por que ainda as incomodas, mestre? Mas Jesus, sem se preocupar com tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. E ao entrar lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, apenas dorme. Versículo 40. E riram-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde estava a menina. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos de sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém soubesse, e mandou que dessem de comer a menina. Quantos anos tinha a menina? Há quantos anos a mulher estava doente? A Bíblia não tem coincidências. A Bíblia não é um livro de coincidências. E há coincidências demais nesse texto, para a gente pensar que possa ter sido ao acaso, que um caso de uma mulher que há 12 anos estava doente,
ocorre em meio a uma história de uma criança que estava à morte, que morreu com 12 anos de idade. Paremos para pensar um pouco. A doença dessa mulher surge no mesmo ano em que a criança nasce. O livro do Gênesis, no capítulo 9, no versículo 4, diz que a carne, com a sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. O livro do Gênesis nos ensina que a vida é o sangue. O sangue é a vida. Levíticos 17 nos ensina que a mulher, quando ela tinha um fluxo de sangue, ou estava nos seus dias de menstruação, ela não poderia participar das cerimônias do santuário, porque somente um poderia estar morto, e esse era Jesus. Havendo perda de sangue, era como se a mulher estivesse morta, e não poderia nenhum outro sangue ser derramado a não ser do cordeiro no dia da cerimônia. Por isso as mulheres eram afastadas e ficavam fora do cerimonial, só podendo vir depois que passasse os seus dias. Para o ritual do santuário, quando a mulher estava sangrando, ou quando um homem tinha qualquer sangramento, ele era considerado impuro, porque era considerado como se estivesse morto, e não poderia a cerimônia do Senhor ser uma cerimônia de morte, porque era uma cerimônia de vida. Quando o cordeiro morria, concedia vida àqueles que estavam vivendo uma vida de pecado. Era uma cerimônia para a celebração da vida. Então ninguém em morte poderia chegar. Primeira coincidência que nós podemos notar nesse texto é que quando aquela criança estava nascendo, aquela mulher estava morrendo. Alguém nasce e outro morre. Jairo, ele chega até Jesus na condição de chefe da sinagoga, não é assim? Ele é apresentado aqui na Bíblia. Poderia a Bíblia ter dito apenas Jairo? Jairo chegou e foi ter com Jesus Cristo porque tinha uma necessidade grande. Mas a Bíblia faz questão de por 2 vezes dizer que ele é chefe. Diz que ele é um dos principais da sinagoga, e depois na continuação do texto diz o chefe da sinagoga. O chefe da ordens. E foi dessa forma que Jairo chegou até Jesus Cristo. Ele tinha uma fórmula pronta de como Jesus deveria agir. E ele chega até Jesus, desesperado, porque a filhinha dele está morrendo. Normalmente os chefes da sinagoga, os relacionados ao cerimonial da sinagoga, eram os saduceus. Os saduceus não acreditavam em ressurreição. E ele chegou desesperado porque a filhinha dele estava morrendo. E ele agora tinha que tomar uma decisão. Ao que me parece, o que podia estar às mãos de Jairo para fazer já havia sido feito. E mesmo sem ter Jesus como alguém que pudesse salvar a ele ou a sua família, ele vê em Jesus como a última esperança de salvação para aquela filha que está morrendo. E ele vai até Jesus. Impressionado pelo Espírito Santo, ele se joga aos pés de Jesus. Quando ele encontra Jesus, Jairo está no chão. É dessa forma que ele tem um primeiro contato com Jesus. Jairo está no chão. Sabe como estava a mulher quando ela encontra Jesus? A mulher também estava no chão. Ela não tocou em qualquer parte das vestes de Jesus. Você sabe que parte da veste de Jesus ela tocou? Na orla do manto de Jesus. Jairo está no chão, a mulher também está no chão. Mas Jairo diz para Jesus: venha, coloque a sua mão sobre a minha filha e ela ficará curada. Ele disse para Jesus como Deus deveria agir. E ele queria que Jesus
tocasse na sua filha. A mulher não pediu o toque de Jesus. Ela foi até Jesus para ela tocar nele. Enquanto um queria que Jesus tocasse, a outra era quem queria tocar. Mas em ambos os casos, era impossível que o toque ocorresse se eles não estivessem perto de Jesus. Jesus teria que ir até a casa de Jairo para tocar na sua filha. E a mulher teria que estar perto de Jesus para tocar em Jesus. É impossível querer tocar em Jesus, receber o toque dele, vivendo longe de Jesus. Estando longe de Jesus, você não poderá tocar em Jesus. É preciso chegar perto. A palavra de Deus diz que havia uma multidão e aquela mulher deve ter tido muitas dificuldades para chegar até Jesus. 12 anos sangrando. Ela tinha uma anemia. É bem provável que tivesse uma anemia perniciosa. Uma anemia profunda. Eu já tive anemia de não ter forças para andar por causa da minha doença. Eu estava tendo perdas de sangue pelo meu intestino e eu não sabia. E uma vez eu saí de casa 100 metros longe da minha casa. Quando eu voltei, eu não conseguia chegar até a minha casa. Eu tive que sentar no meio da rua porque eu não sabia como eu conseguia chegar em casa. Eu sentei porque a anemia não me permitia andar. Imagina essa mulher agora, ela tomou a decisão de tocar em Jesus. Mas havia uma multidão muito grande. E como ter forças para passar pela multidão para tocar em Jesus? Por outro lado, tem um pai que está assim: Jesus, vem depressa, minha filhinha está morrendo. Não para dar atenção às outras pessoas. Não, Senhor Jesus, não para dar atenção para essa mulher agora. Eu preciso que o Senhor venha depressa porque é minha filhinha. O momento mais marcante da minha vida foi quando a minha filha nasceu. Puxa. O médico tinha marcado que eu estaria assistindo o parto, mas não sei se ele viu que eu estava nervoso. Ele disse na hora para eu não assistir: tudo bem, tudo que eu queria era minha filha bem, minha esposa bem, minha filha nascendo bem. Assistir era só um detalhe. E quando aquela coisinha pequenininha me foi mostrada pelo vidro, eu chorei porque ela realmente se parecia comigo. E a minha sogra que estava do lado soltou um palavrão. Ela falou assim: puxa vida, não tem nada da gente, parece tudo com a família dele. Eu peguei ela no colo, a cabecinha dela cabia na palma das minhas mãos e a perninha nem chegava na dobra aqui do braço. Eu peguei ela aqui assim. Nós levamos para casa e a gente planeja tanta coisa para os filhos da gente, né? A gente quer tanta coisa boa para os filhos da gente. Com 3 dias começaram a aparecer tantoejo. Tiago, quem é velho que nem eu sabe, né? Que maisena resolve. As tantoejas começaram a tomar conta do corpo dela todo. E começaram a virar pus. E aí começou a tomar a cabeça dela toda. Ela tinha na planta do pé, tinha bolhas de pus. Na época a gente não tinha celular. Minha filha tem 25 anos. E a gente não conseguia falar com a médica. E agora o que a gente faz? E foi rápido. Surgiu num dia, no outro dia começou a tomar conta e quando fez uma semana não tinha parte do corpo, não tivesse tudo cheio de pus nela. E aí nós levamos para o hospital. E quando chegamos no hospital, o médico me veio com uma prancheta
semi-preenchido, falou: você tem que assinar aqui porque nós vamos dar apresentação nela. E agora eu tinha que decidir dar uma apresentação ou não, minha filha. Eu sozinho, minha esposa tinha ficado com ela na outra sala, eu aqui sozinho, com o médico, com a prancheta na mão, assina, e o coração batendo, tomada de decisão, e eu longe de Jesus. Nessa hora não tinha Jesus para eu tocar em Jesus e falar: Senhor, decide comigo. Mas algo me disse para eu não assinar, eu não assinei. Eu peguei minha filha e tirei de lá, do hospital. Eu estou particular, caro, em Botafogo. No dia seguinte nós conseguimos achar a pediatra dela, a que fez o parto. A pediatra disse: corre com ela para cá. Chegamos lá, a pediatra disse: se tivesse dado bezetacil, ela não teria suportado. Não se dá bezetacil numa criança de 7 dias. Mas nós ficamos desesperados quando nós vimos aquilo. Nossa filha toda de pus tomada. Já estava com a filhinha dele morrendo e ele precisava levar Jesus, mas Jesus parou para dar atenção a muitas pessoas. Jairo queria que Jesus tocasse, a mulher queria apenas tocar em Jesus. Jesus passa, a palavra de Deus diz que ela ouviu que Jesus vinha. No versículo 27, ela ouviu que Jesus, ouviu da fama de Jesus. Ela veio por trás e tocou em Jesus, tocou nas suas vestes. Depois que ela toca em Jesus, ela fica curada. Todos nós, de alguma maneira, somos pessoas doentes por causa do pecado. Eu tenho uma doença física que me maltrata. Às vezes de manhã cedo eu sinto dores insuportáveis, eu tenho que parar de respirar para esperar a dor passar, que é o ajuste que eu já ter tirado parte do intestino, eu tenho que esperar a dor passar para poder levantar e seguir o meu dia. Mas as pessoas estão sofrendo com dores emocionais, dores sociais, e às vezes nós nem sabemos qual sofrimento algumas pessoas estão passando. É verdade que todos nós estamos precisando de Jesus. Essa semana nós tivemos uma triste notícia de uma professora da escola que foi atropelada e que vai perder o braço e parte dos dedos, e tem um filhinho pequeno em casa, professora da nossa escola adventista. Perdeu o braço esquerdo e vai perder parte dos dedos da mão direita. Uma criança pequena, como é que vai ser a vida dessa pessoa agora? Vai afetar a vida física, mental, espiritual e social dela, porque nós somos um todo. Isso é um caso dramático, mas há pessoas hoje tirando suas próprias vidas porque estão vivendo uma depressão que ninguém percebe, vivendo tristezas na vida, ninguém sabe as causas às vezes. Eu há 4 anos atrás soube de uma ex-namorada minha que em 98 ela tirou a vida. Eu só fui saber em 2010, 2011 que eu fui saber. Ela tinha tirado a vida por causa de depressão. Com 30 anos de idade ela morreu. E assim vai o sofrimento das pessoas. Para que não restasse dúvidas nem superstições, Jesus disse para aquela mulher que dele saiu o poder, não foi das roupas de Jesus. É de Jesus que sai o poder para nos curar. Aquela mulher precisou enfrentar a multidão, passar por cima das dificuldades, para tocar em Jesus Cristo e receber poder. Não há milagres em Jesus Cristo. Ela prostrou-se diante de Jesus Cristo, diz o versículo 33. Prostrou-se diante de Jesus e diz que ela declarou toda a verdade. Porque Jesus perguntou: quem foi que me tocou?
Quando nós somos tocados por Jesus, nós precisamos declarar o que Ele tem feito na vida da gente. Louva a Deus porque vocês cantam, e cantando vocês podem dizer o que Jesus tem feito na vida de vocês e na vida das outras pessoas. Mas nós precisamos dizer o que Jesus tem feito na vida da gente também. Quando nós aceitamos a Jesus, precisamos que os outros saibam o que Jesus Cristo tem feito na nossa vida. Nenhuma decisão por Jesus deve ficar em oculto. Jesus poderia ter deixado passar em branco, mas Ele não deixou. Ele pediu para que aquela mulher, diante de toda aquela multidão, declarasse o que havia ocorrido com ela. E a Bíblia diz que ela contou tudo o que se passou com ela. Até a frase que ela disse: tão somente eu tocar no seu manto ficarei curado. O evangelista relatou por ter ela declarado. A frase saiu da boca dela. Jairo precisava aprender algumas lições também. Essa mulher estava disposta a qualquer coisa por Jesus. Jairo não estava disposto ainda a qualquer coisa por Jesus. Ou era do jeito dele ou não era do jeito dele, afinal de contas ele era o chefe da sinagoga. E ele disse: Senhor Jesus, eu quero que o Senhor venha até a minha casa, que o Senhor coloque a mão sobre a minha filha para que ela fique curada. E Jesus resolve se demorar. Sabe por quê? Jairo, não é do teu jeito que o milagre vai ocorrer na tua vida e na vida da tua família. É do meu jeito. Para que Jairo soubesse que Jesus Cristo é Deus, Jesus permitiu que a filha de Jairo viesse morrer. E agora vem os amigos de Jairo e diz: Jairo, não precisa mais incomodar Jesus, porque a tua filha já morreu. Aquela mulher estava morta, mas todos que olhassem para ela achavam que ela estava viva. Quem olhasse para aquela mulher pensava que ela estava viva, mas Jesus sabia que ela estava morta. Jesus entra na casa de Jairo. Todos pensam que a filha dele está, e Jesus diz: e ela vive. Diz assim: por que isso é horroroso? A menina apenas dorme. E diz que todos riram dele. Isso é, o ser humano não tem condições de em si mesmo definir quem está morto ou quem está vivo. E nós não temos condições de definir isso nem sobre nós mesmos, porque muitas vezes pensamos estar vivos quando já estamos mortos espiritualmente. Perdemos a vida espiritual porque nos afastamos de Jesus. Podemos até frequentar a igreja,